Vidas negras importam. Samba de primeira pessoa é Carmen Faustino. Olhar para o espelho de mim, sentir no coração as memórias de uma batucada que ficou lá atrás. É hoje, trazem um ritmo para os meus passos, acalantos para a saudade do quintal sincopado, o surdo coração, ressoar no corpo rígido. Ginga as amarras, tradição é ser livre, cordas vibram, e afinal o tom, para ecoar alto da melodia que sou eu, mulher negra. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Geração. E hoje essa conversa ela vai para Deise Benedito, Ângela Pérez e Carmen Faustino. E hoje eu tenho o prazer de a gente conversar com a Arísia Barros. Salve, Arísia, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Como você está, querida? Eu estou ótima e melhor ainda em poder falar com você, né? Me Ai, apresentado por Jeruse. E assim, é interessante que a tecnologia nos dá pisas de vez em quando, mas permite essa comunicação que é importante, é essencial para que a gente continue em movimento, né? Para que a gente perceba que o caminhar é um segurando na mão do outro e de repente uma segurando na mão da outra e a gente caminhando. É isso, com, mas eu com estou ótima e é um prazer. Eu que agradeço, querida, eu que agradeço a gentileza e agradeço a Jerusa Romão de ter feito essa ponte, né, para você estar aqui para a gente poder conversar. E aí, comece, Arícia, por gentileza, se apresente, por favor. Eu sou Arizia Barros, eu digo que eu sou uma ativista negra, eu me apresento como ativista negra. Sou professora, sou publicitária, sou blogueira, e assim, é um conjunto de coisas que leva ao movimento das mudanças. Eu sempre digo que meu propósito é sempre a revolução, sabe? É mudar os lugares, fazer com que as pessoas enxerguem que um passo se constrói após outro. É uma loucura, mas eu sou energia. Eu digo, como eu sou leonina, eu sou o sol. E sou eu que brilho, isso é uma coisa muito leonina, e eu espero que as pessoas também brilhem. Eu não falo essa coisa do status quo, mas eu falo da energia do viver, da energia de trocar, da energia de caminhar junto. Eu acho isso essencial, sabe? Essencial. Legal, querida. Nos ajude, por favor, me ajude assim. Você está onde nesse Brasil, nesse mundão? Nesse giro que Bem, você nós, está? nós somos de Maceió, Alagoas, né? E assim, todo mundo conhece Maceió. Ah, eu quero conhecer Maceió. Mas Maceió é uma parte do Brasil que tem uma concentração da história negra brasileira, né? Em Maceió, a gente caminha além das praias, a gente caminha além do turismo desenfreado, a gente caminha a partir da história, para onde essa história nos leva. E se a gente pode levar as pessoas a conhecerem essa história, melhor ainda. Maceió é a capital de Alagoas, né? E é em Alagoas que nós temos o referenciado Quilombo dos Palmares, o centenário espaço de lutas que está aqui em Alagoas. Exatamente, exatamente. E que emana essa luta que ah, nos guia, né? Essa luta que nos guia, que nos abrilhanta essa história toda. Mas conte para mim, como está emanando essa sua energia? Como que é? Conte, se apresente para Na, gente. ver- na verdade, Plínio, eu dei boa noite, eu nem sei se eu dei boa noite. Ou é bom Plínio, dia, ou boa tarde, ou oi. ou boa tarde, tanto faz. Plínio, tu sabes que eu estou com 66 anos hoje. Olha que mulher linda. E Menina, acredito, e menina de acredito tudo. muito, e acredito muito no processo de mudança, porque o racismo nos permite ter outros olhares. Ou você afunda, ou você só ergue. Eu preferi me só erguer nesse processo para dizer que a gente realmente precisa sair desse glamour, sabe? Porque às vezes a luta contra o racismo virou um glamour E para não é. enxergar o que realmente importa.
A gente lida com as periferias, com as mulheres periféricas. Eu sempre digo assim: eu sou negra e sei o que é o racismo. Agora, você imagine mulheres periféricas, analfabetas, onde o território é municiado, onde o território é teleguiado pela milícia, e a gente precisa estar junto dessas mulheres. O trabalho que a gente faz aqui em Alagoas, claro, é discutir as políticas públicas, mas as políticas públicas na questão da mulher está voltada às mulheres da periferia, às mulheres negras, principalmente as mulheres negras. E é um processo de construção. Essa luta não começou agora, a gente está há 30 anos nessa batida. Mas eu acredito que quando você. As pessoas dizem sempre assim, Arísia, é preciso que a gente realmente faça um pacto com todos os negros para caminharmos. É necessário. Mas nem todos os negros e negras sabem que são negros e negras, Esse sabe? é um lado. É necessário uma reeducação. A gente está aqui para reeducar, a gente está aqui para chamar os nossos e as nossas para dizer: olha, a gente pode caminhar por aqui, vamos caminhar junto. Talvez muitos não queiram, a gente vê no Brasil que muitos não querem, né? Mas o racismo estrutural é tão violento que faz com que muitos negros e negras se acham pertencentes a outro processo. A gente Sim. pode culpá-los? Eu não sei, eu não Não, sei, eu não sei. não, eu desculpe falar, mas ponderar, mas não dá para culpar. Porque, assim, Pois é, é muito parecido aquele momento, muito parecido, mas guardando a proporção, daquele momento que os nossos foram sequestrados de lá. Eles eram africanos dali, africanos de cima, de baixo. Se entenderam negro naquele tumbeiro. Então você imagina, não eram, se entenderam negros. E aí se percebe negros diferentes. No momento da escravidão, por exemplo, era um salve-se quem puder, né? Não dá para se pedir mais que isso. E muitos de nós, muitos grupos de nós, em algumas situações, a gente entra nesse saldo de quem puder. Porque a coisa é tão grande, esse racismo está tão a interiorizado. violência é muito grande. A violência de ser negro ou negra no Brasil é muito. Você precisa ter costas quentes. Sim, Assim, tem e uma couro duro, e couro e duro. couro duro, e couro duro. Plínio, meu pai era um mestre funileiro serralheiro, semi-analfabeto. E eu lembro que eu, adolescente, foi meu pai que me ensinou o gosto pela leitura. Na época ele comprava, ele era semi-analfabeto, mas ele tinha tanta curiosidade pelas letras que ele assinava o Cruzeiro, não sei se você lembra. E eu Sim, amava ler, eu lia o Cruzeiro, eu devia ter 7, 8 anos, eu lia assim, e para mim era outro mundo, sabe? E meu pai dizia: eu posso ser negro, mas sou honesto. Foram conceitos, a leitura, os princípios da honestidade que a gente vai adquirindo, vai absorvendo e trazendo para a vida, sabe? A vida ensina muito. E aí, quando você tem esses princípios, na minha concepção, a concepção é minha, eu acredito que você tem a obrigação de passar isso para as novas gerações, para quem está próximo. Se elas acreditam, uma coisa, mas você faz a sua parte, entende? E assim, eu sempre Arisa, lembro do não, meu. é louco assim, porque a alternativa de não passar é perder. Você só vai É, ter se você passar. O não passar, você perde. Ah, eu sei ser honesto. Aqui no canto do meu quarto, isso e R$ 10 você não vai, né? Você não anda em ônibus aqui em São Paulo. Então, esses ganhos que a gente tem com a vida, ele só vai ser ganho se a gente passar. Porque se não passar, não é ganho, né? É uma loucura isso. tem uma coisa. E assim, o meu pai era uma referência. Não era um homem. O amara do meu pai era machista, era isso. Mas a questão dos princípios, que ele queria que a gente saísse do processo, mas de uma forma bonita. Minha mãe dizia assim: vocês estudem. Para não terminar na cozinha dos brancos. Ela não sabia o que era racismo, mas ela sabia que o caminho era o estudo. E outra coisa, faça o concurso. Todas as mulheres na minha casa são concursadas.
E assim, o racismo funcionava na cabeça dele uma forma de se liberte desse processo que eu vivo. Eles não sabiam que era racismo, mas sabiam que eram aprisioneiros do sistema, do processo excludente. E lutou muito para que a gente enxergasse. Curiosamente, na minha casa, dizem que só eu sou intelectual. E eu me pergunto, assim, porque só eu amava quando meu pai trazia livros. Eu lembro, Plínio, que eu era pequena ainda, na escola, a gente ganhava o livro de português, eu levava o livro para casa e lia um dia, um único dia, porque eu amava ler, sabe? Aí quando você encontra essas chaves de salvação, eu sempre digo, escrever me liberta todos os dias, todos os dias. Mas eu não gosto de escrever, não é que eu não gosto, mas eu não escrevo de uma forma. Eu não aprendi, eu acho que isso dizem que a gente tem uma deficiência de não aprender a vender o que faz. Mas a minha escrita, eu amo quando as pessoas dizem assim, Arísia, eu li uma coisa sua, me fez tão bem. Pronto, aquilo já me pagou, já me pagou e traz um bem, traz um bem-estar, sabe? De estar capturando pessoas, tirando pessoas, dizendo que a gente consegue. Eu estimulo muitos meninos e meninas a escreverem. É, quando eu estiver falando de mais minha vida. Não, É porque eu adoro falar. querida, eu quero que você fale demais, por gentileza. Então eu não Olha, vou a- preparar. dentre as coisas que a gente faz aqui em Alagoas, a gente fez um concurso de poesias entre jovens negros da periferia. É o único livro no gênero, a gente chegou a lançar. E a gente foi fazer essa ação dentro do socioeducativo. Quando o menino disse assim: Não, tia, poesia não é para mim, não. Eu digo, seu cabra, vamos escrever um pouquinho? Vamos, eu fico aqui do seu. Não, não é para mim, não, tia. E ele escreveu um texto, depois eu leio para você. Oba! Aí escreveu um texto e esse texto foi classificado em terceiro lugar. Quando foi na hora de entregar, nós procuramos a família. O menino tinha sido morto, assassinado. A mãe pegou o dinheiro me arrepiei todinho, o dinheiro do prêmio e construiu o túmulo dele. Entendeu? O impacto disso, o impacto disso. Ele não sabia escrever, disse que não sabia escrever. Escreveu um poema duro, e assim, ganhou. E esse recurso serviu para fazer o túmulo dele, porque a mãe não sabia mais onde arrumar dinheiro. É o poder da escrita, é o poder dessa comunicação. Engraçado, a sensação que eu tenho é que eu falhei, sabe? Você traz para si isso, porque o menino que entra num concurso e ganha pela primeira vez, podia ter sido mais aproveitado, podia ter tido oportunidade, podia ter caminhado. Aí você não pode também pegar a tristeza e ficar toda para você. Você tem que buscar outros caminhos, trazer mais gente. Mas é esse o processo, sabe? É esse processo do ativismo que vai buscando quais são os espaços silenciosos dessa questão racial. Socioeducativo ainda é um espaço silencioso. Aqui em Alagoas, a juventude negra não é trabalhada, sabe? Morre assim, pá, pá, pá. Como trazer? Eu sempre digo, minha gente, traz a juventude, porque a gente vai morrer. E, É, e isso vai ficar para quem? Mas aí é. não se trabalha a juventude. E tem outra coisa que eu acho que legal que a juventude seja partidária, mas, independente de partido, mas trazer a causa racial alicerçada a partidos, desculpe, eu fico inquieta. Primeiro, o menino e a menina têm que saber que são negros e negras, né? Tem que ter essa convicção. Aí, depois da convicção, ele pode militar de outras formas. Mas usar primeiro a militância para essa descoberta, eu não sei. Não, Eu sou. não, não, eu acho isso bem interessante, porque principalmente nós somos contemporâneos, a gente viveu um momento muito forte, que era, por exemplo, o momento da ditadura. O momento, né, onde essa questão racial não era falada. E nós, negros, nessa questão da esquerda, o golpe, a gente sofria o golpe, mas também não podíamos discutir.
E era incutido em todos. Ah, primeiro vamos ter esse. Bom, primeiro vamos arrumar para depois falar de particularidades. E por isso, o movimento negro, que já estava forte, ele no golpe ele foi amortecido. Só depois, quando falou: ó, meu, se dane. Sabe? A gente vai ter que começar a fazer por nós, porque senão ninguém faz, que a gente começou a fazer. Você tem toda a razão, querida. Tem que ter esse primeiro, eu sou negro. E aí, eu sendo negra, onde que eu vou exercitar essa minha negrice, né? E não num Isso, partido, porque senão sabe? cai nesse, né? Nessa esquerda branca, por exemplo, nessa direita branquérrima que, que não nos vê. E eu tenho uma frustração, Plínio, porque a gente milita faz tempo, sabe? E eu digo uma coisa bem do fundo do peito: é uma militância honesta, como diria meu pai. Mas a gente não tem, a gente não conseguiu formar um jovem, uma criança que falasse com pertencimento dessa questão, sabe? Esses jovens que você vê em outros estados, que o menino pega o microfone, a gente não tem aqui. Tá. O que nos causa um certo mal-estar é que estamos na terra do quilombo, na terra da luta, na terra do enfrentamento, sabe? Não, aí dizer assim, não, é porque o chicote ainda pesa muito nas nossas costas, porque você sabe que Alagoas é terra de coronel. Ainda é, ainda é. Mas nós temos uma nova geração, sabe? Mas as gerações vão se perpetuando nesse silenciamento terrível. A gente vive num silenciamento de a cumplicidade ao sistema. Isso não é bom. Alguém tem que romper isso, sabe? A gente não faz revolução com o silêncio. Ou pode até fazer, mas se for estratégico, se for organizado, se for simultâneo, sabe como é que é? Mas aqui a gente deixa passar as coisas, É um a silêncio gente passivo, né? É uma é um silêncio passividade, é um passivo. silêncio É, passivo. Um isso silêncio. causa, isso causa. Eu sou uma mulher inquieta, eu sou uma mulher inquieta. Isso causa uma inquietação porque você olha para trás e pergunta assim: e esses anos de luta? Não fez ninguém assumir essa voz? Sabe, as pessoas precisam assumir vozes, ou as suas próprias vozes, ou as vozes que elas acreditam, mas elas precisam assumir vozes. Não dá para dizer assim, ah, eu sou negro, não é porque eu sou negro, eu tenho que viver em movimento. Tá certo. Mas se todo mundo pensa assim, a gente está ferrado, meu amigo. Não, Porque é assim. Tudo bem. Você sendo negro, você não tem que viver no movimento. Mas sendo negro, sendo negra, tem um movimento para você fazer. Você tem que fazer esse movimento, né? Pode não ser o que eu imaginava, porque também a gente não está ao certo todo o tempo, mas tem algum movimento. O problema é essa passividade, esse silêncio passivo, que esse silêncio passivo nos embranquece. Embranquece a nos luta, embranqueça. embranquece. Então, se você tiver em algum movimento, você pelo menos está destacando. Está sendo aquela pinta preta, aquela coisa toda, tá no movimento. O problema é se você disfarçar a parede, querer se disfarçar em árvore, você embranquece, né? É isso que acontece. Eu vendo esse processo, aí eu escrevi o racismo é um camaleão poliglota, né? Porque ele vai mudando a pele, ele vai, ele vai se firmando nos espaços e a gente vai vendo tanta normalidade que vai aceitando, sabe? Houve um tempo que Alagoas, eu não tenho datas agora, era conhecida como a Pequena África, mas não era a África exaltada, é a África das desigualdades sociais para o povo negro. E ela ainda é assim. Claro, os números são mascarados, né? E esses números mascarados são aceitos, são reproduzidos, está tudo bem, está tudo bem. Mas qual é? A gente lançou um livro, porque eu tenho uma coisa com o livro. Eu não tenho essa pegada de correr atrás. Ah, vou vender livro. Não sei o que. Não tenho. Eu não tenho. Tu acreditas que eu lancei 2 vezes, eu doei todos, fiquei sem nenhum. Acredito, acredito.
Tem um cabra do Espírito Santo que ele disse, Arísia, manda um exemplar do seu livro, porque eu quero ver se a gente consegue implementar aqui na escola. E onde é que eu vou encontrar? Eu vou ter que lançar de novo para poder mandar. Porque é isso, sabe? Essa divisão, sabe? Eu sou fruto de uma família muito capitalista, mas eu não herdei essa parte, eu devia ter herdado, não sei. Eu tenho eu prefiro muito estar vivendo, sabe, do que acumulando coisas. Justo, Acumular justo. coisa não dá nem para levar nem no caixão, Não, mas a caixão não tem vida, gaveta. pois é, a Caixão vida, não tem gaveta. você, você vai criando memórias na cabeça das pessoas, você vai criando outras histórias, sabe? Para mim, vida é isso, esse viver, esse estar, esse eu gosto muito de abraçar, sabe? E às vezes as pessoas acham estranho, eu gosto muito de elogiar, as pessoas também acham estranho, porque as pessoas não estão acostumadas a ser elogiadas, não estão, não Sim. estão, elas estão acostumadas a levar porrada, mas elogio não. E assim, é uma coisa muito particular minha, sabe? Porque eu acredito que a gente vai passar, a gente vai passar. E se a gente está aqui, meu babá, a Totó Baluaê, é com propósito. A vida tem que ter propósito. A gente tem que saber qual é o nosso propósito para espalhar isso. Espalhar e dizer, eu acredito. Eu gostaria muito que você acreditasse. Se você não acredita, está tudo certo. Mas eu acredito. E essa é a minha partilha para você. É isso. É, É isso. e isso legal, uma coisa que a gente pensa muito, né? Não mais em ter, mas assim, de exercitar esse nosso propósito. Porque não é só perceber qual é o nosso propósito, é exercitar. Porque você tem algum propósito. Temos aí, e em algum momento, na reflexão, a gente percebe qual que é esse propósito. É você exercitar esse seu propósito com a maior tranquilidade. Lógico, não vai ser unanimidade. Não, que bom, porque também o seu propósito não está totalmente certo. Ele vai complementar propósitos maiores, outros propósitos. Mas é isso, de você exercitar esse propósito, entender. E que não é nem tudo vai ser flores, né, querida? Né? A gente vai ter dia de Não, chuva. não é, não é. A gente tem que estar preparada para o alto ódio, né? Porque não se fala, mas nós, negros e negras, ainda temos aquela coisa de competição acirrada, mas ainda existe, e eu sinto isso na pele aqui. Mas tem uma coisa bem legal. Em 2023, eu fui convidada pelo prefeito da capital para assumir um projeto na prefeitura. E a gente criou um programa, Maceió é Massa Sem Racismo. E houve aquela coisa de dizer, mas onde é que Maceió não tem racismo? A proposta era afirmar isso com ações, entende? E assim, foi um programa que durou 9 meses e foi um boom. Foi nesse programa, Maceió Massa Sem Racismo, que a gente tirou da Invisível, popularizou o nome de Almerinda Farias Gama, é a sufragista negra que revolucionou, foi uma das mulheres mais importantes ao lado de Berta Luz na questão do voto feminino. Ninguém conhecia. Basicamente, a escola não conhecia, as pessoas não conheciam, e a gente trouxe essa imagem para dentro do contexto social em Maceió, em Alagoas. E isso era a base do programa. Era deixar as pessoas curiosas, era futucar a onça com a vara curta para ver se a vara chegava na onça ou a onça saía atrás do conhecimento. E foi muito interessante. O programa foi muito interessante, mas quando o programa cresceu demais, é aquela velha história, né? Causa inquietações. E aí, Plínio, eu sempre digo assim: eu tenho propósito, mas eu gosto muito de viver bem. Daí eu deixei o processo caminhando, deixei o processo lá e me retirei para fazer o meu movimento social como eu sei fazer, sem muitas rédeas, Uhum. sabe? E é isso. É a Almerinda, a gente está no processo com a Almerinda, É isso, porque só por gentileza. Então, eu vou pedir uma licença para você, para a gente poder já fazer o nosso griot, porque o griot de hoje a gente vai falar sobre Almerinda. Então, aí eu vou pedir para a Arísia, melhor do que ninguém, para ela ajudar nessa questão, porque nós trouxemos a Almerinda, né? Almerinda Farias Gama, não tem muitas fotos, conseguimos dessa. Essa foto é
Almeria Dias. E aí, dá um primeiro pincelada nela. Ela nasceu em Maceió, filha da professora Eulália Maria da Rocha e de um comerciante, né? Após a morte precoce, ela foi enviada a Belém do Pará, foi criada pela avó, e apesar das dificuldades financeiras, ela desenvolveu uma paixão pelas letras também. A gente está falando sobre isso. Aprendendo outras questões, corte e costura, talalá, talalá. E, principalmente, passou a publicar contos escritos nos jornais. E destacou como uma escritora premiada. Agora você, querida, por favor, já dei essa. E o legal que a gente vai conhecer, a Almerinda não era conhecida, mas popularizada, digamos assim, no contexto da literatura, dos espaços de conhecimento de Maceió. E a gente abriu esse caminho, né? Ela tem uma lei aqui em Maceió, tem a lei da Almerinda, 16 de maio, que é o aniversário dela. As escolas, a partir desse processo, as escolas começam a estudar, né, a vida e obra de Almerinda, né? A gente conseguiu que a OAB criasse a OAB Alagoas está criando um memorial, sabe? Que Memorial da ótimo. advocacia alagoana. A Almerinda vai estar lá contemplada. Nós criamos, nós plantamos o baobá de Almerinda na frente da OAB. E nós também, ela tem agora placas na Praça da Mulher, aqui em Maceió. E a coisa mais fundamental, porque mulheres negras, como a Almerinda, com potencial, né? Vocês precisam ler a vida dela, o potencial que ela tem não pode ser invisível. E por que a gente continua interessante? Ainda hoje, essa invisibilidade é terrível. Né? Aí, quando você olha para trás e vê que uma mulher dessa, sabe, desse quilate, conseguiu, e olha que a época era outra, criar esse espaço, abrir esse caminho, você disse, não, você tem que homenagear essa mulher sou eu, essa mulher somos nós. E aí nós solicitamos ao deputado Paulão, aqui da Câmara Federal, do PT daqui, aí eu posso dizer que é do PT de Alagoas, para que ele levasse o nome de Almerinda para o livro de aço, sabe? De heroínas da pátria, porque é necessário, é importante que estejamos representadas. E eu, particularmente, me sinto representada por Almerinda, sabe? Dar esse presente a Alagoas, ao Brasil e às mulheres negras para que elas sejam, para que ela possa ser mais um dos espelhos, né? A gente sair desse lugar comum. Quando a gente fala do voto feminino, a gente fala sempre na Berta Luz, mas ninguém falava de Almerinda, Não, né? não. E Pois quase não é, fala muito, ó, quase não fala muito do voto feminino. Quase não fala é, muito do voto feminino e de Beta Luz. E aí quase não fala isso, muito de Almerinda, sabe? Tem é. muitos silenciamentos e invisibilidade nessa questão. E conta o contexto da história que Berta Luz foi muito parceira, né, de Almerinda. E isso é bem legal, sabe? A gente precisa de aliados brancos, aliados e aliadas, né? Que o branco não assuma a nossa causa, mas esteja perto, seja aliado, Aliados justos, queira justos aliados, né? isso, Precisamos de e aliados. queira aprender, porque não adianta chegar com os conhecimentos que eles têm para queira aprender conosco como essa caminhada. Né? Sabe, o aliado realmente faz isso, ele quer aprender. E Almerinda é o nosso processo, a gente conta com uma gama de parceiros e parceiras. Isso a gente tem, viu, Plínio? Ai, que A bom. gente conseguiu, ao longo desses anos, um dos maiores parceiros que eu tenho em Alagoas, eu digo eu mesma, o presidente da Federação da Casa da Indústria. Foi a primeira federação do Brasil que investiu na questão racial. Ele está comigo há 20 anos, apoiando ali. Quando dá, eles, não, eu vou lhe apoiar. Quando não dá, eles, dessa vez não dá. Mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo universo, porque o universo me botou pessoas maravilhosas na caminhada, sabe? O universo disse assim: vai ser difícil, mas a gente vai lhe dar a mão de vez em quando. De vez em quando você se vira sozinha, mas a gente está aqui. E é isso, sabe? Eu sou muito grata por essa caminhada, eu sou muito grata pelos retornos, pelas dores que foram muitas, mas eu acredito que é o fazer
é o ativismo com princípio, sabe? Com Com certeza. propósito. E é Voltando um pouco isso. da Almerinda, conta mais dessa história dela, porque ela teve, foi, porque o que eu comecei a falar, ela foi professora, escritora, advogada, né? Assim, Sindicalista, né? não, a Cibele Tenório, que é uma biógrafa de Almeida, ela diz que ela não foi, ela não chegou a terminar a advocacia, entende? Ah, Aí ela não é considerada advogada, mas ela foi datilógrafa, ela organizou sindicatos, ela lutava pela igualdade salarial naquela época, quando ela descobriu que os homens ganhavam mais do que as mulheres, ela começou uma revolução, bicho, isso é demais, né? E Almerinda foi, ela se candidatou a deputada federal, mas perdeu, né? Casou, teve dois filhos, mas nenhum dos dois vingaram. E assim, você tem uma coisa legal que você pode fazer, que você está mais perto. Vamos procurar parentes da Almerinda. Bota aí na tua agenda de tá, procurar, porque a gente não conseguiu ainda. E como ela mora nessa área, morava Rio, São Paulo, talvez para vocês fique mais fácil. E tá. assim, Almerinda é uma mulher que revolucionou, né? Além de ter sido uma das primeiras mulheres negras a entrar na política, bicho. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme. Naquela época, a Almerinda se candidatou, não ganhou, mas só a ousadia do gesto já é maravilhoso, sabe? E aí, Almerinda tem um poema, eu não fiz isso, mas devia ter feito, de trazer o poema Zumbi, sabe? Que ela escreve, ela está lá no Rio, saiu daqui com 8 anos, mas a referência de Alagoas ficou nela, né? Zumbi é um poema que ela escreveu, ela concorreu com esse poema, mas também não ganhou. E aí tem uma coisa legal. Aqui em Maceió tem um paredão de alfarrábios, que a gente chama de sebo, livros velhos. Para muita gente é livro velho. E esse paredão tem quase 50, mais de 50 anos. Eu lembro que eu, adolescente, eu ia lá comprar livro, trocar, vender. E ele estava num estado terrível de abandono. A gente chegou com o prefeito, disse, prefeito, nós precisamos reintegrar aquele processo. Isso é histórico, é um corredor cultural. Ele topou a ideia, está sendo reformado. E o nome de Almerinda, dentre tantos escritores e escritoras, vai estar lá. Nos pediram para uma relação de escritores negros e negras e a gente indicou Almerinda. Sabe? Emendando uma coisa com a outra. Eu sempre digo, Plínio, que agosto está terminando, agosto é o mês do babá, é o meu mês, é o mês que eu amo. É o mês das vitórias. E está terminando, ainda não terminou, mas essa entrevista vem dar uma coisa, um diferencial também ao mês, sabe? A gente caminhou muito nesse mês, e um mês a gente caminhou anos. E é importante dizer que agradecer a você, agradecer a Jeruse, mas também dizer que a gente precisa contar nossas vitórias. As nossas vitórias precisam ser contadas. E o autoaplauso. Ah, porque eu aprendi que as pessoas diziam assim, não, você tem que esperar que alguém lhe elogie. Isso foi a educação exclusivista que não queria que nós nos enxergássemos. Eu digo, se tem uma pessoa que se ama, sou eu, me amo, não adianta. Lógico, Ah, lógico. sabe, é um processo assim. E quando você se ama, você entende o poder de você fazer parte de um povo maravilhoso, de um povo que lutou, de um povo que tem, sabe, o processo da construção. E você olha para o Almeida e diz, meu Deus, eu preciso resgatar isso. Não, Eu preciso. é muito mais, querida. Você, quando você fala com esse carinho, com essa força, quando você fala do seu pai, que lembra o meu por outros caminhos. Quando você fala de Almerinda, que lembra Antonieta, que lembra outras negras velhas minhas, assim. Essa união é interessante e é brilhante a sua fala, assim. A gente precisa ver, falar das nossas vitórias, fazer esse elogio. Porque é difícil tratar sobre racismo, é difícil fazer toda essa coisa, mas é uma delícia a gente estar aqui podendo gravar em agosto para ser apresentado agora em setembro, uma conversa preta de dois pretos, um daqui, outro dali, né? Falar desses ganhos.
eu ficar contente com a sua fala de que eu lia Cruzeiro, sabe essas coisas que eu também lia Cruzeiro, né? Eu lia outras coisas. Então, é muito legal. É muito gratificante também estar nessa luta. É muito gratificante estar nessa trilha. Não esquece que é dor, mas é muito gratificante. Ser negro, ser negra é muito gratificante, né? Principalmente quando você vai querendo trazer essas outras pessoas, quando a gente é agitado como você, né? É ativo como você. Então, isso é muito gratificante. Eu tenho uma coisa assim, e eu acho que não é nem TDAH, sabe? É a energia da vida que faz com que eu queira que as coisas aconteçam. Eu sempre digo, eu não tenho paciência para reunião, meu negócio é para fazer, então vamos lá, a gente faz. É depois de pronto a gente se reúne para saber onde é que estão os erros, mas vamos fazer. É isso, sabe? Eu lembro, Plínio, de aos a gente não vira negra de uma hora para outra, é uma construção, é uma construção. Eu lia Simone de Beauvoir com 13 anos de idade. E aqueles livros, porque a Simone, o livro da Simone era grosso, né? E assim, eu ficava besta que eu lia, e hoje fico besta porque eu não entendia, sabe? Eu só tinha 13 anos. Eu lia muito best-seller americano, todos, Sim, todos, sim, mas é que todos. é isso que é importante entender assim. Nós fomos de uma geração, da geração de 60, 70, onde tinha muito mais best-seller do que autores nacionais. Né? Era Isso. muito mais acessível. Você ia na banca, comprava Sidney Sheldon, né? E assistia li, Eu li todos dele, todos. todos. E a Simone de Beauvoir, eu, depois, aos 18 anos, eu fiquei mais retraída porque eu percebi que ela não falava de nós mulheres negras, sabe? Eu aprendi com ela a questão do feminismo, a questão de gênero, mas a questão negra não fazia parte. Aí eu deixei ela um pouquinho de lado, deixei um pouquinho, não, deixei ela do lado e comecei a me aventurar em outros caminhos. Quando eu digo que escrever e a leitura salvam vidas, Salva. eu lembro, agora eu preciso perder de 5 a 6 quilos, que eu engordei. Quando eu tinha uns 20 anos, a gente sempre teve esse corpão. Quando eu tinha uns 20 anos, eu estava bem gordinha, eu estava com 80 e poucos quilos. Eu li um livro quando a mulher disse: Você é capaz de emagrecer? Eu emagreci 20 quilos só lendo um livro. Para você ver o poder da leitura. Eu lembro disso muito. Eu li aquele livro à noite e disse: não, eu posso, porque ela me disse que eu podia. Ela me disse que eu podia, sabe? E isso de alguém te dizer que você pode é muito essencial. Muito, Vá a muito. caminho que você pode, o poder. A gente tem o poder, mas ele precisa ser descoberto, ele precisa ser libertado, ele precisa ser colocado em marcha. Entende? Precisa ser exercitado. Engraçado, eu estou muito feliz falando com você, porque tudo isso está na minha cabeça, e eu digo, poxa, eu tenho uma colega, Patrícia Moreira, ela disse, Arija, está na hora de escrever o livro, está na hora de escrever, todo mundo diz, Arija, está na hora de escrever o livro, mas eu sou uma pessoa impaciente, eu tenho paciência, muito, tenho muita paciência, eu sou muito quieta, mas eu acho que eu vou entrar nesse compromisso, sabe? Porque a vida é isso aqui, mas ela também é fluida, sabe? Ela está em vários espaços. Ultimamente eu tenho acreditado, quando eu vejo a minha mãe velhinha, minha mãe tem 90 e vai fazer 94 anos esse ano. E assim, as memórias indo embora, sabe? Fugindo. Aí você diz que memórias precisam ser guardadas em livros, porque elas fogem da cabeça da gente. É, É, elas vão embora. é um E eu caminho. É um caminho para ele é um guardar as caminho, memórias. é um Porque, caminho. e agora lembrando, querida, é uma coisa que é interessante a gente estar falando assim. Porque nós tivemos uma formação eurocêntrica. E agora a gente está desconstruindo essa informação, né, essa formação eurocêntrica, mas tendo ela como base, porque também não dá para negar o caminho suave que você aprendeu na Sim, escola, né, não dá para negar. Essa nova geração, os nossos filhos e os nossos netos, eles vão poder ter uma formação afro-brasileira. Então, eles vão poder ler best-seller que seja defeito de cor, não Sidney sim, Sheldon, né? Então, eles vão sim, sim. poder se formar com outros escritores negros e assim adiantar os passos.
né? E só vislumbrando isso, eu acho que o trabalho que foi feito já está com êxito, já tem um êxito. Tá, queremos mais, estamos aqui para fazer mais, mas que teve um ganho. Essa criançada não vai precisar ler Sheldon, né? Eles vão poder É, começar. eu tenho um amorzinho, eu tenho uma filha que é design, tenho a Ariane Barros e tenho um amorzinho que é sobrinho, Samuel Vitório. Ele olha para a novela, tem aquela novela, não sei qual é a novela, vários personagens negros, ele pergunta, Arizia, você acha ele bonito? Eu disse, ele é belíssimo. Agora eu faço uma loucura. E o branco? Não, o branco é bonito demais. O negro, meu amor, é belíssimo. É mais bonito do que eu, eu digo de jeito nenhum. Sabe, a construção da beleza, a gente acha que não é nada, mas uma criança vendo um homem negro na TV protagonizando uma novela, cria um imaginário de que também é possível, Exatamente, sabe? A gente, exatamente. às vezes, é o caminho de construção da autoestima, é isso, E não sabe? é. Porque, Na década de 60 você imaginava, ah, vou fazer televisão e fazer o Escravizaura, né? Você vai fazer Escravizaura, você vai pois fazer é, Cabana do Pai Tomás, né? O trabalho do quando negro na televisão não tinha. Quando a gente lia Emília, né? Emília, e via a empregada preta, e quando isso era na sala de aula, a gente se abaixava da cadeira porque a gente não queria ser relacionada. Sabe, o Nossa, 13 de maio, o nossa, 13 de maio era é horrível, horrível. era horrível. 7 de setembro, 7 de É, setembro, onde as três é, raças desfilavam. Aqui em São Paulo, pior assim, 7 de setembro sempre foi na década de 70 e 80, São Paulo, capital e região, era frio pra caramba. Então era terrível você fazer aquele desfile 7 de setembro que ventava por todos os lados. E aí você ia fazer o desfile e era o representante das raças brasileiras, ou negro, ou índio, é, ou branco, é. né? E a gente tem que ficar feliz porque a gente é sobrevivente desse processo e, de Totalmente. certa somos sobreviventes, Somos sobre. sabe? E essa sobrevivência nos dá respaldo para criar outros caminhos, Com sabe? certeza. Eu gostaria muito de ver um monte de criança e jovem falando essa língua, sabe? A língua do pertencimento, a língua do eu posso, eu quero, sabe? A autoestima necessária porque jovens negros ainda sofrem essa questão. Aqui na questão do suicídio, né? O percentual de homens negros é enorme. E é Sim, uma questão que a gente ainda não trabalha como deveria ser não, trabalhado. não. E Não, assim, são questões. e aí, assim, aqui em São Paulo você tem a questão do jovem negro. Porque não é nem a questão do suicídio, é a questão da tensão. Porque assim, você tem uma tensão, né? Não estou nem falando com você como jovem negro, você tem uma tensão, você sabe que vai, você sabe o que vai acontecer, você tem que ficar muito alerta no que o outro vai falar. Você também não dá para ficar mostrando os dentes para todo mundo, porque quem mostra os dentes abaixo, sabe, umas coisas assim. Você tem um montão de regrinhas assim para fazer, além do que o temor daquela senhora que quando te vê na esquina já segura a bolsa, né? Então você tem é uma tensão todo momento que eu não sei se nessa encarnação a gente vai conseguir suavizar. É preciso. Por quê? É preciso, mas também não dá para suavizar muito, porque se suavizar muito, esse menino toma um tapão nas costas, ou muitos de nós, como está acontecendo, tomam aqui em São Paulo, tomam uma paulada nas costas e não sabe nem de quem, de que lado veio, né? Quero não Então, morar aí perto de vocês. Deixa eu morar aqui. bora cá, a gente vai ter um montão de café para a gente conversar e procurar o pessoal do Gama, parente dela, para a gente fazer, para a gente fazer. Eu acredito que essa nova história vai trazer mais gente. Né? E é interessante que, quando os espaços da TV trazem essa representação, já tem, não tem tantos estereótipos, né? É mais uma nossa vivência, mas ainda é muito longe da nossa realidade. Sim, é Por muito quê? longe do que a gente merece. A gente está É 300 anos muito longe. defasado. A gente está 300 anos defasado. Qualquer coisa, se avançar mais 300 a gente vai estar 300 anos defasado. Esse é um fato.
Esse é teve muito. uma coisa interessante, né? Hoje em dia eu moro num bairro nobre aqui em Maceió. E você morar num bairro nobre, bolsonarista, meu amigo. Nossa E Senhora! aí nós criamos, junto com a deputada João Pereira, o projeto Baobás, né? Quando fizemos o plantio, já fizemos em 2 anos o plantio de 30 mudas de Baobás, nos quilombos, na cidade, nos órgãos públicos. E eu decidi, essa semente eu ganhei de uma africana de Moçambique. Aí essa era especial, eu disse, quero botar aqui, tem um espaço aqui onde eu moro, que é um corredor bem legal, bem enorme. Eu disse, não, vou plantar aqui. Meu amigo, plantei, mas a confusão que deu. Eu lembro que um cabra disse assim, um general, sei lá qual é o cargo dele, eu vou tirar à noite. Eu disse, tire que a gente vai ter uma briga boa. O baobá está lindo, tem 3 anos. Mas aí um rapaz branco me disse assim, não é a planta em si, é quem está plantando. É, é. Você entende? São Aí assim, símbolos, são símbolos, Aí, são assim, símbolos. mas hoje, como a gente é resistência, nós temos 30 baobás para contar história, sabe? E a gente vai plantando essa história, vai dizendo é possível, vai. Tem uma coisa, a luta negra pede estratégias inteligentes. Não dá para ir por aqui, vamos procurar outro caminho, Mas né? querida, e principalmente você aí tem uma inspiração, né? O Quilombo dos Palmares durou mais de 100 anos, foi com enfrentamento e com estratégia. Né? Não foi Sim, e não sim. foi a mesma estratégia, porque muitas vezes não era o mesmo inimigo, então tinha que ser estratégia diferente, e outra estratégia, porque eram pessoas diferentes. A estratégia do tempo, do momento de antes de Gangazumba era uma, com os Gangazumba era outra, com Zumbi era outra. Então, e Zumbi fez diversas estratégias, Gangazumba. A luta negra, É ela tem que criar estratégias, ela tem que criar Tem que várias, criar, diversas. porque e tem outra coisa que eu digo, as pessoas ficam horrorizadas. Eu convivi muito tempo nos espaços de branco do poder e eu fui absorvendo, fui aprendendo como eles fazem, sabe? Como eles se portam. E eu usei essa técnica ao contrário para criar espaço, e deu certo. E deu certo. Porque você, quando, eu não digo inimigo, sabe? Mas quando você aprende com o seu adversário, você pode ver quais são as estratégias, reformulá-las e usá-las a seu favor, Sim, sabe? Eu sim. acho que é um processo. Eu acho que o mundo, conviver com a branquitude, me ensinou como é que se defende, Não, como é. e usar a história também, principalmente esses jovens, mas nós negros usar a história. Eu falo muito de literatura, falo bastante, vivo falando de literatura. Né? E duas figuras também que nasceram no mesmo dia, que eu falo sempre, tem até um programa aqui falando, o Luiz Gama e o Machado de Assis. Nasceram no mesmo dia, diferença de 8, 9 anos de diferença, mas nasceram no mesmo dia. Negros, né? Um São Paulo, Bahia, São Paulo, outro Rio de Janeiro, e que tiveram estratégias diferentes para fazer a sua literatura engajada. O Luiz Gama ele chamava para briga, porque ele tinha uma outra configuração para chamar para briga. Já o Machado de Assis, ele dava uma capoeira, como diz o professor Eduardo. Ele usava a capoeira, usava a ginga, ele estava ali perto, ele tinha os aliados, né? Ele tinha algumas outras coisas. Então, a estratégia negra não é uma, porque somos negros, mas não somos iguais, né? Pois é, somos diversos. Somos Tem uma diversos, coisa, isso. por favor. Quando Abdias Nascimento, eu acho que todo mundo acompanhou, né? Depois da morte, aí passou que ele gostaria de que as cinzas viessem para a Serra da Barriga. A gente esperou, eu coordeno aqui o Instituto Raiz de África. Aí esperamos mais ou menos uma semana para ver se alguém se posicionava, se os governos se posicionavam. Não houve posicionamentos. Aí eu liguei para Elisa Larquim, a viúva dele, se a gente vai trazer as cinzas. Meu amigo, que coisa bonita. A gente botou 1.000 pessoas na Serra da Barriga, sabe? As cinzas foram depositadas
e a história aconteceu, né? É. Abdias está na Serra da Barriga, um lugar que ele gostaria de estar. E assim, os nossos, porque eu nem sei se dizer se são os nossos mais velhos, porque assim, eu não falo nem idade, eu falo, sei lá o que é. Os nossos que antecederam, independente, porque as pessoas fazem o juízo de valor de alguns posicionamentos. Eu estou tentando, eu faço na minha cabeça assim: se você fez algo grande pelo processo da sociedade, isso tem que ser valorizado, muito valorizado. Mas a gente pega o lado ruim, sabe? Ah, E eu não, não é. sei se esse também é o caminho, Não, entende? é uma enegrecer, quer embranquecer a situação. Querida, agora é minha vez de falar assim, que eu estou muito contente de estar falando com você, porque você está me trazendo coisas que eu fiquei pensando o tempo todo, né? E que eu penso todo dia. E aí, por exemplo, Machado de Assis, ele elogiou Castro Alves. Mas como que ele vai elogiar Castro Alves? Tá, lá, lá, lá? Mas ele é um homem daquele tempo. Ele tinha uma visão daquele momento. E ele É, entendia da causa negra a causa do Castro Alves. Hoje a gente pode até questionar, e a gente deve questionar muito, mas naquele deve momento questionar. era importante aquele texto do Castro Alves. Não, o Machado de Assis talvez não tinha lido Maria Firmina, porque se ele lesse Maria Firmina, ele ia achar aquele mais interessante. Mas ele pode ter lido, ou pode também não ter gostado, mas ele falou do Castro Alves. Ah, então vai falar né, que ele é ruim? Não, esses nossos griotes, esses nossos Exu, esses nossos estão abrindo caminho, eles são pessoas, homens e mulheres do tempo deles. Do tempo Tem. deles, é. É, é. A minha mãe diz assim, eu dizia no começo, eu dizia, eu sou filha de África. A minha mãe, tu sozinha, eu não. Hoje ela tem o maior orgulho, sabe? Porque é aquela coisa de você dar espaço para o tempo da outra pessoa. Chegar um tempo que cai, sabe? Alguma coisa tem que cair, nem que seja só chuva, mas cai Sim, na sim, real, bota o pé sim. no chão. É a noção da existência. E viver em Alagoas, eu sempre digo assim, que São Paulo deve ser difícil, sabe? Porque é grande, né? São Paulo é É, grande, São Paulo é um mundo, né? E Alagoas é muito minúsculo, é o segundo estado, o menor segundo estado do Brasil. Mas o potencial do racismo disfarçado aqui é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Quando você convive com o racismo e ele diz o nome dele, é mais fácil você atacar. E quando ele não diz? Você vai ter que fazer o letramento racial é. para dizer, olha, você está sendo racista. E aí você é grossa, você é isso, você é aquilo. Eu lembro que quando eu era professora, porque eu fui professora há alguns anos, português e francês, concursada, viu? Eu sempre digo, eu tenho dois empregos. E teve outra coisa que hoje eu fui para uma posse de secretários, e Plínio, eu olhei para o tempo e agradeci a minha mãe quando ela disse estude para não terminar na cozinha de brancos, porque eu não dependo de política para sobreviver. Isso é tão bom, Nossa, sabe? com Você não está certeza. amarrado a ser agradável, a dizer amém, graças ao Pai. E assim, esse é um processo. Eu digo à minha filha, faça concurso. A gente vai repetindo, né, o que as nossas mães dizem: faça concurso. Concurso liberta. Não liberta tanto, mas liberta. Por exemplo, se você adoeceu, você pode pegar licença, né? E as pessoas hoje, política virou um negócio, né? Política Tem. virou um negócio Familiar. muito. Negócio familiar, principalmente se vocês aí de Alagoas sabem como familiar é, né? E é uma coisa tão. E quem tem a consciência de si, a consciência do mundo, sabe como é ruim, sabe esse ciclo de um para outro, de pai para filho, de pai para filho. Isso é sufocante. E mais sufocante é você perceber que, que o povo aprendeu ou foi educado para achar isso natural. Isso não é natural.
Uhum. Nem em Alagoas, nem em canto nenhum. Sabe, Sim. a gente vê políticos que passam 12 anos numa secretaria. Bicho, 12 anos é uma vida. Cadê as outras pessoas com outras ideias? Mas é pazinho disso, é pazinho, sei lá, eu acho uma loucura. E eu estou dizendo a você, eu digo no meu blog, viu? Eu tenho um blog em Alagoas que o meu espaço de fazer críticas acirradas e, e, e me liberta também, liberta das minhas angústias, sabe? Porque eu amo política, mas não a política que faz, né? Eu amo política não para estar no meio dela, mas para ser parceira do processo, sabe? Para dizer, a gente pode ir por esse caminho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas Arisa vai se candidatar, não sou filiada. Arisa vai se candidatar de jeito nenhum, sabe? Porque não é meu mundo é outro. Mas eu acredito que a política tem o poder de revolução, né? Mas Sim. agora ela está evoluindo, está numa evolução que você disse, meu Deus, o que é isso? Não, e eu acho, não, eu sinto, e aí não sei onde colaborar, que talvez as discussões ela tem que voltar a ser tribal do bairro, na roda, para a gente conseguir ter as soluções, assim. Porque se não chega, e vai chegar agora, daqui um ano, menos de um ano, vão chegar um montão de gente no meu bairro, na minha rua, com as boas novas. Eu vim trazer a boa nova, eu sei o que o povo quer, vai em mim, e nós, gados, vamos seguir um ou uma ou outra. Mas, assim, precisa ter as discussões, voltarmos a ter as discussões, para a gente poder perceber trabalhar essa questão de racismo na minha rua, né? Né? No meu Sim. bairro, e aí um pouquinho no meu distrito, né? Ter essa questão política mesmo de fazer. E que não é só verde e amarelo, é uma discussão homem, mulher, a gente perceber essas situações. Hoje a questão do feminicídio, como está. Como se está aí na Alagoas, como está aqui em São Paulo, como está em todo lugar. A questão negra, a questão da infância, várias questões para se discutir. E a gente não cair em esparrelas, né? Porque a gente não discutindo, a Não, gente cai. hoje foi a posse da nova secretária da Mulher aqui de Alagoas. E eu disse a ela que a gente precisa trabalhar o feminicídio, mas sempre lembrando que esse recorte é negro, de mulheres negras. Mas não só trabalhar a punição dos agressores, é preciso reeducar esses cabras. Não, e É precisa a preciso ação que iniba, né? Porque assim, isso. os agressores, punir os agressores quer dizer que uma mulher apanhou, no mínimo. Os Eu agressores vi. é. Então, evitar que ela apanhe, ou mais, evitar que ela se deixe ficar no canto, né? Ou Porque evitar que as crianças, ou evitar que as crianças tenham esse agressor como modelo. Essa é a reeducação, exatamente, sabe? Essa é a exatamente. reeducação. Porque aqui, quanto mais pune, mais os cabas estão batendo e matando as mulheres. Está uma coisa terrível, Sim. terrível. Parece que é de uns tempos para cá foi liberado essa ordem de eu posso matar, é minha, a posse, sabe, do corpo alheio. E a gente precisa encontrar caminhos. Não, Encontrar caminhos. com certeza, querida, a gente viu. Bom, querida, a conversa tá ótima, tá uma delícia essa conversa nossa. Mas aí eu quero, vamos ir terminando essas nossas conversas e também deixando ela para outras, né? Para outras, assim, aí, né? Pedindo para que todas e todos deixem seus comentários. E aí, uma sugestão, eu dei uma enviada, uma sugestão para a gente poder rever nesse nosso canal, e lembrando que essa conversa foi para Deise Benedita, para Carmen Faustino e Ângela Pérez, que foi uma negra que veio aqui, falou, nós fizemos, foi durante a Linda pandemia. ela, Não é Ângela. ótimo. Ângela Pérez está no Rio, está grávida nesse momento. É uma atriz poderosa, né, que vai estar aí fazendo. É uma querida para a gente fazer. E é isso que, né? Então assistam, tem o sinal. E isso, Arísia, eu agradeço a gentileza, né? Você está aí, está falando, a conversa está ótima. Muito obrigado a sua gentileza, a gente poder conversar, falar sobre isso, aprender. Falamos de literatura, mas principalmente falamos de negras e negros, assim. Então, eu só agradeço. Agradeço muito, querida.
Eu fico muito feliz porque às vezes é bom encontrar um parceiro que a gente possa falar com as liberdades possíveis. Foi muito bom. Alivia Nossa. a alma. Não, isso, Aliviar. desculpa, eu aliviei, porque eu não gosto muito, né, pô, eu trouxe você, sabe, você tá aqui na minha casa, eu não tenho que ficar falando, mas as abordagens que você trouxe foram tão e ao encontro do que eu tenho pensado, dessa questão da gente também ter essa compaixão com os negros que vieram antes, com outros negros, porque se a gente não tiver compaixão, eles não vão estar juntos. Se a gente ficar naquele modelo que negro aí negro tem que fazer assim, essa coisa toda, é black, é B, é trans, é isso, né? A gente vai ficar sozinho, né? E aí não vai cumprir a Pois nossa é, missão. Aí não vai pois cumprir a é. nossa missão, né? Então é isso. Querida, muito obrigado. Agradeço muito, querida. Eu que agradeço, eu estou muito feliz. Obrigada. Tenhamos um final de ano bom, né? Já estamos em setembro. Com certeza, até vamos ter. Estou aqui, querida, você vai voltar. Qualquer coisa, por favor. Ou você vem aqui a Maceió, né? É uma, querida. É É uma uma, proposta. Vamos conversar sobre isso. com certeza. Agradeço. Até. Tchau, querida. Valeu, querido. Tchau.